Olá, nós somos da equipe FAM Aerodesign número 28 e vamos apresentar o projeto da aeronave deste ano. O projeto foi desenvolvido em fases: projeto conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado. Para o início do projeto conceitual, foram levantados os pontos fortes e fracos em relação ao projeto anterior e foram realizados brainstorms com a equipe para buscar soluções e experiências que pudessem ajudar no projeto futuro. No projeto conceitual, foram definidas as diretrizes que seriam seguidas entre as áreas e algumas características em relação à configuração da aeronave. No projeto preliminar, foram realizadas modelagens matemáticas da aeronave para selecionar o conjunto de características com melhor desempenho em relação à missão imposta. No projeto detalhado, foram realizadas as modelagens finais e executado o detalhamento da planta da aeronave. Um fato observado pela equipe é como o emitou da competição variou ao longo dos últimos anos. Podemos notar que há uma tendência em torno de uma linha central, sendo que tudo acima desta linha é uma meta aceitável. Definimos então os resultados do ano passado como metas a serem batidas pela equipe. Outro fato relevante também obtido através dos resultados do ano passado foi que 2019 apresentou alturas acima da média de outros anos. Isso se refletiu no desempenho das equipes, porém não fez deslocar a média central falada anteriormente. Espera-se que o ano de 2020 também apresente essa mesma característica. Por isso, a altitude e densidade típica da missão adotada prevê essa recorrência. É também importante lembrar que essa previsão pode e será alterada devido à troca de motorização da competição. Porém, como elemento norteador, nós a julgamos suficiente. A fim de encontrar o conjunto de características com melhor desempenho, a equipe desenvolveu um algoritmo o qual o seu fluxograma pode ser observado no slide. Esse algoritmo realiza interações de várias faixas para características geométricas. Assim, foi possível determinar a melhor geometria para a configuração adotada. A modelagem conta com um módulo geométrico, onde são definidos os valores como cordas, envergadura, alongamento e etc., a partir de faixas. Esse módulo é avaliado num condicional de forma, onde são descartadas aeronaves que não atendem a uma faixa de alongamento e aos requisitos do regulamento. Já no módulo de estabilidade, são realizados cálculos indicativos para avaliar se essa aeronave é previamente estável. Nos módulos aerodinâmico e de desempenho são avaliadas as cargas que a aeronave é capaz de carregar, o comprimento de pista em relação à carga e outras. Esses resultados são avaliados e armazenados caso sejam satisfatórios às metas da equipe. Em meio a todas as aeronaves geradas, foram escolhidas 10 com base na carga máxima de decolagem. Essas foram analisadas de forma mais aprofundada manualmente. Por fim, a aeronave escolhida foi a de número 3086. A fim de melhorar o perfil utilizado ano passado pela equipe, o Epler 591, para a aeronave deste ano criou-se um perfil híbrido. Primeiro, analisou-se diferentes perfis até chegar no que apresentou melhores valores de CL máximo e eficiência máxima com um arrasto considerável, o S1223. Assim, interpolou-se o perfil Epler 591 com o S1223 com porcentagens de 25%, 50% e 75%, e novamente a seleção do perfil se deu para aquele que apresentou melhores resultados de CL máximo, CD mínimo e eficiência máxima. O perfil selecionado para a aeronave deste ano foi o de 50%. Para os perfis da empenagem, o critério de seleção foram alto CL máximo, alto ângulo de stall, ter um stall suave e valores consideráveis de CD mínimo e eficiência máxima. Assim, após a análise de alguns perfis, o que melhor atendeu aos critérios foi o Epler 472. A geometria da asa selecionada para o projeto deste ano é a de formato retrotrapezoidal, pois além de ter uma boa eficiência aerodinâmica, ela apresenta boa característica de stall, já que este inicia na raiz e, consequentemente, a ponta da asa estola por último. As dimensões da asa foram obtidas pelo algoritmo já citado anteriormente. Na figura, pode-se observar uma análise do arrasto induzido na asa feito no programa XFLR5, comprovando a boa seleção da sua geometria. A polar de arrasto da aeronave foi obtida utilizando o software XFLR5 e apresentou resultados satisfatórios de arrasto parasita e eficiência máxima, quando comparados aos dos anos anteriores. Como o regulamento da competição deste ano permite o uso de motores elétricos na classe regular,
houve um estudo sobre a viabilidade do uso dos novos tipos de motores, visando uma maior eficiência e um melhor custo-benefício. Após o estudo, percebemos que era viável a troca pelo motor elétrico já em 2020. Assim sendo, foram utilizados softwares voltados para aeronaves elétricas com um grande banco de dados. Por fim, foi escolhido um motor Emax GT 4020-09 por apresentar os melhores resultados para os critérios adotados. Após definir o motor, fizemos alguns testes teóricos com algumas hélices, e a escolhida no final foi a hélice 2210 elétrica da IPC, pois apresentou o melhor resultado. Este gráfico mostra os testes teóricos para a escolha da hélice. Após a escolha do grupo motopropulsor, geramos os gráficos de tração e potência disponível e requerida para poder estabelecer os limites do grupo em relação à aeronave. Com isso, podemos estabelecer as distâncias de decolagem e de pouso. Assim, após verificar que os valores estavam dentro do limite previsto, demos continuidade ao projeto. Este gráfico mostra a carga paga para diferentes altitudes de densidade, o que mostra que não há uma variação muito grande da carga útil com o aumento da densidade. Se tratando da estabilidade longitudinal, foram analisadas as contribuições da asa, da fuselagem e da empenagem horizontal. Para facilitar a análise, trabalhou-se nas faixas de ângulos de ataque, onde as curvas de sustentação tinham um comportamento aproximadamente linear. O critério para definir se a aeronave estava suficientemente estável foi o de margem estática. Para definir as dimensões do profundor, inicialmente se levou em conta as proporções adotadas nos anos anteriores pela equipe e pelo indicado pela bibliografia. O profundor conseguiu manter a aeronave em condição de trimagem para a faixa de ângulo trabalhada, não havendo necessidade de mudança nas dimensões. Se tratando da estabilidade direcional, foram analisadas as contribuições do conjunto asa-fuselagem e da empenagem vertical. Para definir se a aeronave era estável, foi verificado se o coeficiente relacionado à soma das duas contribuições teria valor positivo. O valor obtido foi de 5,36 vezes 10 a menos 4 graus a menos 1, atendendo ao critério. Para validar as dimensões adotadas inicialmente da empenagem vertical e do leme, levou-se em conta se a deflexão do leme era suficiente para manter o equilíbrio da aeronave quando a mesma fosse atingida por um vento de través durante o pouso, o que não aconteceu. Foi necessário aumentar as dimensões da empenagem vertical, além de ampliar a faixa de ângulos de deflexão do leme. A aeronave deste ano possui asa alta, o que é, segundo a bibliografia estudada, positivo para a estabilidade lateral, se mostrando positivo inclusive na aeronave do ano passado. Porém, esse efeito não foi mensurado numericamente. A contribuição que se teve valor numérico foi da empenagem vertical, tendo um resultado favorável para a estabilidade lateral. Para definir as dimensões dos ailerons, levou-se em conta as proporções relacionadas ao ano anterior e também o indicado pela bibliografia. Com essas dimensões iniciais, obteve-se um resultado satisfatório, não havendo a necessidade de mudança. Devido à impossibilidade de acesso aos laboratórios para a realização de testes e de simulações computacionais, a análise estrutural manteve uma lógica mais conservadora, utilizando em grande parte materiais e métodos construtivos já utilizados anteriormente e tentando otimizar, a partir do que já foi feito e observado nas aeronaves da equipe, o peso estrutural e o desempenho dos principais componentes. Sendo assim, são apresentados nessa tabela alguns dados dos principais materiais utilizados no projeto atual. Os fatores de segurança foram atualizados, mantendo a mesma metodologia de 2019, com base nas observações de desempenho dos componentes estruturais dos anos anteriores e na maior experiência atual da equipe no dimensionamento dos mesmos. Uma comparação dos fatores de segurança de 2019 e 2020 é apresentada nessa tabela. As cargas na asa e na empenagem horizontal foram calculadas pela absorção de Schrank e utilizando a equação do gráfico gerado para a obtenção de distribuição de carga. Para o dimensionamento dos principais componentes estruturais, considerou-se a flexão como o esforço mais crítico na longarina da asa, na longarina da empenagem horizontal e no tail boom. Após a análise de tensão de flexão, tensão de cisalhamento e peso estimado para algumas geometrias e materiais, definiu-se que a longarina seria tubular de fibra de carbono gramatura 200 mais resina epóxi, com uma redução de seção
a 25% da envergadura partindo da extremidade. Assim, a longarina da asa ficou com uma seção central com diâmetro de 33 mm e na extremidade 28 mm, ambas com 1 mm de espessura. A longarina da empennagem horizontal é retangular maciça de madeira balsa, separada em duas longarinas de seção transversal 10 por 15 mm. No tail boom foi utilizado o mesmo tubo da extremidade da longarina da asa. Nesse caso, uma análise de rigidez com base em uma deflexão máxima exigida pela estabilidade também foi avaliada e o tubo atendeu à restrição. Para as cargas no trem de pouso foi analisada a aterrissagem 3, 2 e 1 roda. Como no conjunto de trem de pouso, as geometrias e direções de carregamento são mais complexas, as dimensões das seções transversais foram definidas com base nas comparações de dimensões mínimas necessárias para suportar as condições de flexão, deflexão máxima, cisalhamento e flambagem, no caso da bequilha. Dessa forma, o trem de pouso foi definido com uma seção retangular de 31 por 14 mm, feito de compósito de madeira balsa, mais fibra de carbono unidirecional, mais resina epóxi. E a bequilha foi definida com uma seção circular de 11 mm de diâmetro, feita de liga de alumínio 6061 T6. Com o intuito de garantir a integridade estrutural do conjunto de trem de pouso, foi aplicado o critério de falha de Hoffman para o trem de pouso principal e o critério de von Mises para a bequilha. Ambos não apresentaram tendência de falha nas configurações finais. Para o dimensionamento do sistema de controle da aeronave, contamos com ensaios e equações que nos auxiliaram na escolha dos componentes. No dimensionamento dos servos, foram efetuados ensaios de tração e corrente em todos os modelos disponíveis na equipe. A partir desses ensaios, foi possível escolher os servos motores específicos para cada superfície de comando, sendo o modelo Emax ES08MA2 para os ailerons e o leme, o modelo Power HD 1201MG para o profundor e o modelo Futaba S3003 para a bequilha. Para o dimensionamento da bateria do sistema de controle foram levados em conta a quantidade de corrente necessária para o voo e foi feito um ensaio de descarga sobre a bateria escolhida. A bateria determinada foi a Turner Receive PAC 6 volts. O ESC foi determinado a partir da corrente máxima que o motor atinge, que é 65 A, com uma margem de 5 A. O ESC escolhido foi o Red Brick Brushless 70 A. Na escolha do watímetro foram levados em conta o custo-benefício, que foi o FT08RC 150 A. Após a seleção do motor elétrico do sistema propulsor da aeronave, definimos uma bateria que suporte todo o percurso de voo com a margem de segurança. A capacidade da bateria foi dada pela relação entre o tempo de voo e o consumo do motor. A bateria escolhida foi a HRB com 4 células e uma capacidade de 7.000 mAh. Aqui temos o diagrama elétrico que demonstra como definimos a ligação dos componentes com o sistema de segurança, a chave on-off e o dispositivo Arm Plugs. Essa é a aeronave Fiona em perspectiva isométrica. Essa é a planta com 3 vistas. Agradecemos a todos os apoiadores. Agradecemos também os nossos patrocinadores. Muito obrigado pela atenção.